em que se encerra. Que a fé nos salve e nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Nós estamos celebrando já o terceiro domingo da Quaresma. É um momento forte da nossa igreja. É um momento onde todos nós precisamos voltar o nosso coração e estar atentos aos sinais de Deus. Quais são os sinais de Deus em nossa vida? São as pequenas coisas em que nós mesmos vamos realizando em relação ao próximo, em relação àquilo em que Jesus nos deixa como grande verdade, que é o amor. Ele implanta o amor a cada um de nós. Ele não exclui a ninguém, não exclui. Jamais ele atrai todos para um banquete no céu. É um banquete onde reúne todos para matar a sua fome. Porque ele é o corpo, ele é o sangue. E ele sendo o corpo e sangue, ele dará a nós a salvação eterna. E por isso que nesse tempo da Quaresma, que são 40 dias, já estamos na terceira semana da Quaresma. O que esse tempo tão forte está mexendo comigo? Será que eu faço da Quaresma uma passagem somente e não percebo os sinais de Deus? Eu tenho que fazer desse tempo forte um grande deserto da minha vida. É Jesus que nos convida a rezar ao Pai. E se ele subiu a montanha para rezar ao Pai, é porque ele encontrou o seu deserto. E ele nos ensina que nós também encontremos o nosso deserto. O deserto seja na nossa casa, na igreja. Esse momento único que nós estamos fazendo é um grande deserto. Porque aqui nós deixamos tudo. Jesus ele renunciou a Satanás por amor a Deus. E nós renunciamos muitas coisas, os nossos afazeres, para estar aqui, para beber da Eucaristia, da Palavra de Deus. Quantos que não podem ter essa graça, que hoje estão espalhados nesse mundo, nós não sabemos o que estão fazendo, mas nós temos a oportunidade de estar com o Senhor. E a primeira leitura de hoje vem falar dessa escolha que nós precisamos fazer. Existem tantos deuses neste mundo. E muitas vezes nós aprimoramos desses deuses que existem no mundo e garantimos a nossa vida a eles. Mas são deuses que não nos levam a um caminho da salvação. Mas é um Deus que muitas vezes passa pela nossa vida. É um Deus que muitas vezes nos traz alegrias momentâneas. É um Deus que muitas vezes nos traz recursos, achando que nós vamos ser livres de tantos outros sofrimentos. Mas nós esquecemos do Deus verdadeiro. É aquele que realmente nós precisamos ter obediência. A obediência deve partir das nossas atitudes no dia a dia, nos nossos testemunhos. Quantos entes queridos que partiram dessa terra, o senhor Conrado, quantas outras pessoas que partiram, deixaram o seu testemunho, sua esposa aqui presente, mas deixaram o testemunho. São os testemunhos que a gente precisa levar. Jamais as tristezas a gente carrega. E nós estamos aqui na terra, é de passagem mesmo. Mas se nós soubermos a transfiguração que nós precisamos fazer diante do outro, nós valorizamos mais a vida. Nós valorizamos mais o outro. E Jesus mesmo vem falar, na presença do outro está a semelhança de Deus. E isso é de grande profundidade. Na semelhança do outro, nós olhamos para o outro, nós precisamos perceber a graça que passa. E a partir do outro que a gente busca entender essa pessoa que somos. Pessoas que muitas vezes precisamos ser instrumento de salvação. O Evangelho de hoje, meus queridos irmãos, fala do templo. Jesus, ele vai ao templo. E lá ele encontra tudo desorganizado. Nós sabemos que no templo buscamos a Deus. A Deus nós buscamos, e no templo precisamos ter o quê? Atitudes de cristão. E não atitudes de pessoas que façam do templo produtos para acarrear das pessoas mais pobres os impostos.
Mas o tempo sendo a presença do Cristo, ele entra e ele começa a perceber que nada ali estava acontecendo segundo a vontade de Deus. E é onde que ele fica irado. Ele já chega espantando todo mundo. Da casa do meu pai nós não podemos fazer como comércio. E muito mais do que isso, ele vai além do templo. Sendo que ele diz que 3 dias ele construirá esse templo. E qual é o templo que ele construirá? É nosso. O nosso coração. É a nossa vida. Além das estruturas que existem, o templo precioso de Deus é o nosso corpo. É o nosso coração. Portanto, é aqui que está a presença de Deus. E se Ele não estiver aqui dentro do meu coração, eu vou buscar Deus aonde? Não existe lugar a não ser a morada sendo o nosso coração. Porque se Ele não estiver aqui, eu vou fazer da minha vida um obstáculo para o outro. Eu não vou fazer o outro a enxergar o perdão, porque eu não sei perdoar. Eu não vou fazer o outro a amar, porque eu não sei amar. Eu não vou fazer o outro a ser caridoso, porque eu não sei fazer a caridade. Eu não vou fazer o outro a dar testemunho do jejum, da oração, porque eu não sou uma pessoa que reza. E Jesus veio nos ensinar. O templo precioso é a nossa vida, o nosso corpo. Corpo, templo do Espírito Santo. É aqui que nós precisamos valorizar cada vez mais. Onde nós andarmos por aí, nós podemos ser um sinal de trevas ou de luz diante das nossas atitudes. Quem nos vê, se nós somos uma pessoa de oração, eles vão ver uma pessoa, vão ver em nós alguém que reza. E logo eu vou arrastar, porque eu faço dele um instrumento de fé. Se eu não sou um instrumento de fé, de luz, eu vou ser um instrumento de trevas. E muitas vezes eu vou distanciar as pessoas. E muitas vezes nós temos que nos perguntar: será que eu estou afastando as pessoas de Jesus Cristo por causa das minhas atitudes? E aí que está o sentido de cada um de nós. Cada um de nós. Celebrarmos. Nós presenciamos, meus queridos irmãos, as práticas de Jesus. Jejuar-se não é somente abster de comida, de carne, de bebida, de tantas outras coisas, não. Jejuar-se do mal e praticar o bem, isso basta. Isso basta. Jejuar de todo o mal, praticar o bem, fazer o bem às outras pessoas. Rezar. Eu sempre falo para os pais: se o pai e a mãe rezam, o filho cresce rezando. Se dentro de casa o pai e a mãe não reza, o filho vai ser do mundo. Por isso que existem tantas vozes no mundo, porque não sabe escutar a voz de Deus. E muitas vezes as vozes do mundo atraem o filho para tantas situações gritantes que nós já ouvimos. O jejum, a esmola, tudo isso é necessário abrir o nosso coração para Deus. Para Deus. Eu estive no Encontro Nacional de Presbítero. Eu gostaria de partilhar com vocês também a experiência em que eu pude vivenciar. Lá nós tivemos em 409 padres. Muito padres, muito. Vieram de tantas regiões aí. Muitos padres. Mas só uma experiência, um testemunho que um padre deu, que fez nós se comover. Se comover. Um padre de 1 ano e 8 meses de sacerdócio. E ele numa paróquia que o bispo confiou, lá do lado do Nordeste, e ele foi dar esse testemunho. Sabe quantas comunidades tem essa paróquia? 134 comunidades. 134. Por falta de padre. Por falta de padre. Vocações. Naquela região para lá por falta. Se aqui em Campinas já é difícil, imagina naquela região. 136. O pessoal tem missa a cada 3 anos. A cada 3 anos. E nós temos missa todos os domingos, né? Todo mês nós temos uma missa aqui. Graças a Deus. Nós temos acesso à Eucaristia, à palavra de Deus. Um outro ato que deu testemunho para nós: 36 comunidades. Sabe quanto que é o dízimo deles? R$3.000 por mês. 3 mil. Para 36 comunidades.
uma paróquia, como que mantém com 3 mil reais? Né? Então, quando a gente ouve essas experiências de fora, a gente tem que valorizar realmente a nossa vida. A nossa vida, primeiramente. Eu desejo aqui a todos vocês o nosso único sentido de vivenciar a quaresma, pelo gesto do perdão, jejum, da oração, da caridade, é porque queremos celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar a Páscoa é poder participar dessa alegria, porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Em que se encerra, que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra.